Bom dia, caros estudantes. Eu sou o professor Carlos Bartel, professor de História do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso tema de hoje é navegações na história antiga ou navegações na antiguidade. Então eu já quero deixar registrado aqui, enviar um abraço para a Alessandra, um abraço para o Felipe, porque muito da nossa conversa aqui foi em função de questões que eles trouxeram para nós. E também lembrar que nós estamos utilizando como referência esse livro aqui, História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello, que é um especialista na história antiga. E na página 59 ele tem um capítulo intitulado Navegações, se referindo às navegações na antiguidade. Então vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui e o primeiro assunto que eu quero abordar com vocês a respeito desse tema é uma confusão que se faz entre navegações na antiguidade e as grandes navegações. É uma confusão recorrente, e aqui eu não estou me referindo aos alunos do primeiro ano, porque eu fiz até uma pesquisa na internet, digitei navegações lá, dei um Google lá, navegações. Os 10 primeiros links que apareceram tratam das grandes navegações. Eu olhei só os 10 primeiros, grandes navegações. Depois eu coloquei navegações na antiguidade, navegações na história antiga. Também aparece muito link que trata sobre grandes navegações. E isso já nos convida à confusão, né? Confusão no sentido de misturar conteúdos, misturar diferentes temas, né? De colocar questões de uma época em outra época e criar assim a confusão. Até vi em alguns links que falam de história, navegação na história antiga, falarem dos vikings. Os vikings não é história antiga, os vikings é a Idade Média. Né? Os vikings é ano 800 depois de Cristo, ano 900, ano 1000 depois de Cristo, né? Povos lá que viviam no norte da Europa, na Noruega, onde é a Finlândia, hoje a Rússia, né? Até eles eram chamados de Ross, né? Povos que remam, daí vem o termo Rússia, tá? Esses aí são os vikings, não tem nada a ver com navegações na antiguidade. Então vamos lá, fazer aqui, já vamos aproveitar esses dois assuntos diferentes para fazer uma comparação. Grandes navegações, que aparecem muito na internet, são as navegações da história moderna, né, que começam lá no finzinho da Idade Média, com a conquista de Ceuta pelos portugueses no ano de 1415, né, depois de Cristo, é que eu estou falando, que os portugueses invadem a cidade de Ceuta, e esse é o ponto inicial para as grandes navegações. E por que grandes navegações? Né? Porque elas eram muito importantes, né, comparadas às nossas? Não, não é isso. É grandes navegações porque são navegações realizadas nos grandes oceanos. Então a gente já associa aqui os grandes oceanos. Que oceanos são esses? Né? O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, né? São navegações que demandam muito tempo e de longuíssimas distâncias. Aí nesse contexto está inserido o descobrimento do Brasil em 1500, a descoberta da América pelo Cristóvão Colombo em 1492, né? Também navegações inglesas, francesas, tá? Essas são as grandes navegações. Mas as nossas navegações aqui, vamos chamar assim as pequenas navegações, são as navegações lá da história antiga. Então assim, eu estou falando isso aqui, mas isso não é um problema do ponto de vista da pesquisa, do conhecimento. É muito fácil de resolver isso, é só situar o tema no tempo. Qual é o nosso tempo aqui na história antiga? É 4000 a.C., invenção da escrita é o nosso marco, e a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Tá dentro desse período é navegação na antiguidade. Tá fora desse período não é navegação da antiguidade.
Tá? Então essa é a primeira questão. Até podemos chamar as pequenas navegações, né? Então, para facilitar o nosso estudo, vamos esquecer um pouquinho a ideia de navegações para não confundir com as grandes navegações. Vamos pensar aqui na figura do barqueiro, né? Aquele cara que anda de barco ali, navega no rio, né? No rio Tigres, rio Eufrates, rio Tigre, rio Eufrates, rio Nilo, né? E nos pequenos mares, como eu disse, mar Egeu, Mediterrâneo, mar da Galileia, né? Não esqueçam aqui Jesus, que é um personagem da história antiga, quando ele encontra Pedro, o que o Pedro está fazendo? O que o Pedro está fazendo? Está navegando. Pedro era pescador, né? No mar da Galileia ali, aí tem aquela história, olha, joga a rede lá, joga aqui, joga não sei onde. Mas ele está numa embarcação ali, ele está num barco. Vamos pensar também aqui na mitologia grega, a figura do Caronte. O que era o Caronte? Era o barqueiro que fazia travessia entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Então, o cara morria e ele ia lá, a alma dele ia pro mundo dos mortos, né? Para um lugar bom, para um lugar às vezes não tão bom, assim, mas ia para esse mundo. E até os gregos, os romanos, né, depois os cristãos primitivos tinham o hábito de colocar moedas nos olhos do defunto. Para que eram colocadas essas moedas aí? Para pagar o Caronte que fazia esse serviço de transportar o morto ou a alma, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Agora sim, claro que isso aí é uma lenda, mas por que na lenda aparece a figura do barqueiro? Porque era algo que eles tinham como referência no dia a dia, na vida deles, esses povos da antiguidade, tá? Então, assim, navegação na antiguidade, pensa em povos da antiguidade, né? Os hebreus lá, o Pedro, pescador, que era um judeu, ele não era cristão. Os fenícios, né, que nós vamos falar aqui. Os egípcios navegavam no rio Nilo, né, com pequenas embarcações ali. Os próprios romanos. Então, vários povos ali da antiguidade. Os gregos são grandes navegadores. Aqui tem até o livro, ó, a Odisseia. Né, a Odisseia. Quando a gente falar de Grécia, tem 2 livros que são referência para estudar a Grécia Antiga e são livros que são elementos constitutivos da identidade grega, que é a Ilíada e a Odisseia. O que trata da Ilíada? Da Guerra de Troia. Os gregos chamavam na cidade de Troia de Ilion, por isso Ilíada, né? E a Odisseia é quando os guerreiros da Guerra de Troia, os vencedores da guerra, retornam para casa. É o retorno deles, e o principal personagem é o Odisseu, que vai demorar lá 10 anos para chegar em casa, porque ele para numa ilha, e é a ilha dos Cíclopes, e ali ele se desentende com o Cíclope, ele acaba espetando uma lança no olho do Cíclope, né? E só que esse Cíclope era filho do deus dos mares. Vamos pensar aqui na religião aqui, dos deus dos mares, o Poseidon. E aí o Poseidon cria uma série de sortilégios para o Odisseu não chegar em casa e retardar essa chegada dele. Nós vamos falar isso aí mais à frente, tá? Mas a figura do barqueiro nos ajuda a entender. E aí a pergunta que a gente tem que fazer aqui, quando a gente for escrever um artigo sobre isso, quando a gente for estudar esse tema, é por que esses povos da antiguidade navegavam? Tá? Vamos pensar, é um exercício intelectual. Por que navegavam? Basicamente por 2 motivos. Para a guerra, vamos pegar as embarcações, vamos até aquela outra região, aquele outro território, para conquistar o território. Para a guerra e para o comércio. É mais aqui um sistema de trocas
do que uma dominação, ou seja, é mais comércio e menos guerra, tá? Mas nós temos as duas aqui, mas pensem mais no comércio e menos na guerra. E o autor aqui desse livro, ele fala muito da idade do ferro, né, e do bronze. Então vamos pensar aqui 1500 ali antes de Cristo. Vamos pensar na idade do ferro, o bronze. O que era feito de bronze? Primeira coisa, né? Não nessa ordem, assim, mas um exemplo: moedas, moeda de bronze, armas, vasos, era um material feito de bronze, tinha um certo valor ali. Então isso vai ser transportado. Agora, vocês já estão percebendo, quando a gente estuda esse assunto, navegações na antiguidade, a gente tem que ter um conhecimento mínimo de geografia. Então aqui uma dica, uma orientação, é que olhem lá no mapa do Mediterrâneo, que ali vão ver o Oriente do Mediterrâneo. Nós temos a Síria, a Palestina, o Líbano, né, onde é o Líbano hoje, era a Síria, o Líbano ali, principalmente o Líbano, era onde se localizava os povos fenícios, né? Os povos fenícios que eram os cananeus, né? Eles são chamados de fenícios pelos gregos, e de púnicos, o povo púnis pelos romanos. Mas ali tinha os fenícios, e era uma região muito montanhosa que dificultava a agricultura e a criação de animais, né? Mais a agricultura. E como eles tinham o mar ali próximo, então eles se lançaram a atividades de navegação, né? Pesca, principalmente os comércios. Mas então vamos olhar a geografia, a ilha de Creta, que eu vou fazer um vídeo aqui falando só sobre a ilha de Creta, porque ela é pouco estudada, né? A civilização minoica, porque os reis lá da ilha de Creta eram chamados de Minos, assim como os de Roma eram chamados de César. É um título de nobreza, é um título de realeza, vamos dizer assim, né? Mas tem o famoso rei Minos, conforme a lenda, que vai dar origem à mitologia do Minotauro. Mas isso nós vamos falar quando a gente tratar de Creta. Mas essa ilha é muito importante agora para nós, primeiro pelo seguinte motivo: o que é uma ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Como é que se chega na ilha? Navegando. E a ilha de Creta, ela é importante porque ela faz a ligação entre esses povos orientais mesopotâmicos, os fenícios, e os gregos. Tá? Ela faz essa mediação aí, então ela é muito importante. Mas tem também ali a ilha de Chipre, as ilhas do Mar Egeu, da Córcega, da Sardenha e da Sicília. E os fenícios, quando a gente for estudar então navegações, tem que passar necessariamente pelos fenícios. Eles são importantes por causa que eles são comerciantes. E quando a gente fala em fenícios, por exemplo, em vestibular, a questão fundamental dos fenícios é que eles inventaram o alfabeto. Tá? Já existia escrita, mas eles inventaram o alfabeto com poucos símbolos, 21, 22 símbolos ali. E por quê? Por que eles fizeram isso? Como eles navegavam, eles tinham contato com diferentes povos da região do Mediterrâneo, das ilhas mediterrânicas ali. E eles tinham que se comunicar com esses povos para o estabelecimento comercial. Então eles criaram um sistema de símbolos muito fácil de se compreender. Tanto é que depois os gregos vão pegar o sistema, o alfabeto inventado pelos fenícios, vão criar mais uma, duas letras ali. E isso, esse código que os fenícios inventaram, essa combinação de poucos símbolos, elas expressavam uma quantidade muito grande de ideias, diferente de outros alfabetos, né?
o alfabeto sumério lá, o alfabeto não, a escrita suméria tinha mais de 1000 símbolos. A escrita egípcia tinha mais de 300 símbolos, então era muito difícil para compreender isso. E os fenícios tornaram isso muito fácil. Trouxeram essa ideia de alfabeto com muita força. E os fenícios também criaram grandes embarcações para poder comercializar. Tá? Então os fenícios foram os mais bem-sucedidos navegadores da história antiga. Depois vai ter muito conflito ali entre fenícios e romanos, são as famosas guerras púnicas, né, as guerras mundiais da antiguidade entre fenícios e romanos, disputando exatamente o domínio do mar Mediterrâneo. E a cidade principal dos fenícios era a cidade de Tiro. Essa cidade até aparece no Antigo Testamento, lá, porque foi de Tiro que vieram artesãos, né, ou artesões, para a construção do Templo de Salomão. Então o trabalho aqui do especialista, do artesão, né, e não só veio o artesão, os engenheiros, né, Irã, que é citado lá no Antigo Testamento, mas como também o material para a construção do templo, principalmente madeira. E como era uma região muito rica em florestas ali, a região do Líbano, com essa madeira os fenícios faziam embarcações, mas não só embarcações. Então tem esse trabalho aí de carpintaria e assim por diante. Tá? Tinham outras cidades fenícias também ali, mas a principal era a cidade de Tiro. E os fenícios navegavam, ocupando ilhas gregas, a ilha de Chipre. E quais os produtos que os fenícios comercializavam, já que o comércio predominava? Principalmente, quando a gente fala em navegações na antiguidade, a gente não pode esquecer vinho e azeite. Tá? E até hoje, se vocês procurarem aí na internet, digitem lá dieta do Mediterrâneo. As pessoas têm uma boa saúde, né? A medicina, as pessoas que vivem no Mediterrâneo têm uma boa saúde. Quais são as causas? Então diz a medicina que, em parte, isso se deve à alimentação, né? Que tem como base vinho moderadamente, azeite de oliva e o consumo de peixes. Então aqui é a ideia do pescador, tá? Vinho e azeite. Então eu tenho que ter a plantação lá das oliveiras para produzir o azeite de oliva, a azeitona, né? As parreiras ali, os vinhedos, né? A vinha para produzir o vinho. Eu tenho que pensar como eu vou transportar também esses produtos, porque o vinho ele precisa de um recipiente para não derramar, para não estragar, né? É um produto por excelência da história antiga. Não esqueçam, Jesus quando está no casamento, o que ele multiplica? Ele multiplica os pães, mas ele multiplica também o vinho. Então estavam consumindo vinho. Nós temos o deus do vinho lá, o deus Dionísio para os gregos, que é o deus do vinho, o deus Baco para os romanos, né, que os romanos copiaram os deuses gregos, adaptaram a realidade deles, mas tem o deus do vinho, tão importante era esse produto. Tá? Objetos de metal, né? O Guarinello aqui falou na Idade do Ferro, então ele tem moedas de bronze, armas feitas de ferro, a prataria, né? Quem era rico tinha lá as taças de prata, jarros de prata, nós temos a prataria aqui, objetos de cerâmica, aqui eu destaco em especial as ânforas. Eram grandes jarros. O que é uma ânfora? É um grande jarro com 2 alças, ainda que tenha variações aí. Basicamente é isso, um grande jarro de cerâmica com 2 alças. Quem acompanha futebol, a taça da Eurocopa é uma ânfora. Para que serve ânfora? Para transportar líquido, mas também transporta grãos, bota a tampa lá, tudo. E no mar Mediterrâneo,
no fundo ali do mar, existe uma quantidade imensa de ânforas de naufrágio, de embarcações ali que naufragaram. Tá? Então, ânforas, né, objetos de cerâmica, pratos, tigelas, recipientes para líquido, para água, objetos de marfim para enfeitar, pente, os objetos de ferro lá também, né, tesoura, lâminas, produtos agrícolas, trigo, cevada. O Egito, ele era muito importante para o Império Romano. Por quê? Porque era o celeiro do Império Romano. O Egito produzia grãos para alimentar o Império. Então, quem controlava o Império Romano tinha que controlar o Egito, que fornecia alimentos para Roma, né? Trigo, cevada, madeira para construir as próprias embarcações, madeira para construir utensílios ali domésticos, habitação, cadeira, mesa, né? Sal, que era um objeto muito importante, um item, um produto muito importante, e animais. Animais, cavalo, gado, né? Então nós temos um deslocamento aqui, nós temos toda uma troca, conhecimento. Olha, nessa região não tem gado, agora a gente trouxe gado, está criando gado aqui, então estão mudando a paisagem, estão mudando o panorama. E transportavam também seres humanos. Então aqui já estamos encaminhando para o final do nosso vídeo. Existem muitas colônias criadas ali, principalmente pelos fenícios. Os romanos também vão criar colônias, os gregos vão criar colônias. Ali na Península Itálica, onde é a Itália hoje, o sul da península era ocupado por gregos, era chamado de Magna Grécia. Então vai ter um deslocamento de pessoas muito grande e nós teremos colônias de povoamento. É nesse sentido, tem que pensar, os fenícios foram lá para o norte da África, para a região onde é a Tunísia hoje, e lá criaram uma cidade muito importante, a cidade de Cartago. Alguns falam Cartago. Né? A cidade de Cartago, que depois foi destruída pelos romanos, mas era uma grande cidade. E quando eles chegavam, eles entravam em contato com os povos nativos ali, e tinha uma grande troca cultural que ia assimilando, formando uma única identidade. E transportavam escravos. Então tem colônias ali, a cidade de Cádiz, também fundada pelos fenícios. Tá? Pensando aqui em época de pandemia, nesses navios também iam algumas doenças. Então se uma região não tinha uma doença, era levada a doença para aquela região, se criava imunidade lá, enfim. E a própria ideia de religião também era compartilhada, porque os deuses da antiguidade, eles têm muita semelhança, apesar de ser diferente de um lugar para o outro, eles têm muita semelhança. Não esqueçamos aqui do Poseidon. O que é o Poseidon? É o deus dos mares. E os romanos vão ter lá o Netuno, que é, como eu disse, é uma cópia do Poseidon. Por quê? Porque quem vive à beira-mar precisa da proteção dos deuses, tá bom? Então assim começou uma obra que não sei se vocês estão escutando, mas eu já estou no final do vídeo. Uma última questão para quem estuda navegações na história antiga. É a noção de talassocracia. Ah, mas que palavrão, o que é isso, professor? Governo thalassa, em grego significa mar, e cracia, governo. Então, é o governo dos mares, governo marinho, tá? Mas não é um governo meramente político, uma imposição, um domínio dos mares político apenas, é um domínio comercial. Então a gente tem que pesquisar essa noção de talassocracia, porque os fenícios vão ter essa característica, vão governar os mares, os gregos, os romanos, né? E aqui eu estou me referindo apenas à história antiga, a gente poderia falar também de outros povos, mas aí fora já da história antiga, tá? Então não esqueça dessa palavra-chave, talassocracia, tá bom? Navegações na história antiga, basicamente aqui é essa a nossa conversa. Fica aqui a sugestão de leitura, é um textinho curto, bastante agradável.
e eu quero desejar a vocês aqui uma boa semana e principalmente bons estudos. Um abraço do professor Carlos.